Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia virou pântano mortal para os russos. O exército de Vladimir Putin, o criminoso, fracassa na tentativa de romper as fortificações ucranianas e transforma Donbass em um verdadeiro pântano mortal para a sua infantaria. Enquanto as tropas de ocupação russas atolam na lama causada pelas recentes chuvas e sofrem perdas catastróficas, as forças de defesa da Ucrânia expandem suas capacidades tecnológicas. A aviação e os sistemas de longo alcance ucranianos pulverizam alvos industriais e refinarias de petróleo no coração da Rússia. Assista a este vídeo impactante até o final para compreender como a Ucrânia retomou a iniciativa estratégica e levou a guerra para dentro do território da Rússia. Peço a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal agora mesmo. Conto com você. Peço a todos que deixem o like, que é fundamental. Compartilhem também todos com esse vídeo com seus contatos e comentem abaixo sua opinião sobre essa virada militar ucraniana. A realidade operacional na linha de frente desmascara a propaganda mentirosa dos criminosos do Kremlin e expõe o verdadeiro fracasso tático do exército do criminoso Vladimir Putin, depois do que ele fez nos ataques do dia de ontem, com os resultados, um ataque maciço, não cumpriu o que prometeu, que não atacaria se fosse feito um acordo para a Ucrânia não atacar no dia 9, ele fez exatamente o contrário, ele atacou a capital. Então é um criminoso, tem que ser chamado de mentiroso também, né? É uma pessoa que não considera um ser humano. O território soberano da Ucrânia converteu-se em uma armadilha fatal e um dos pântano mortal para as tropas invasoras da criminosa Rússia. Especialistas militares confirmam que a Rússia só conseguirá tomar a estratégica região de Donetsk se obtiver uma ruptura profunda que atualmente tem se mostrado impossível. Há mais de 2 anos que isso acontece. O fundador da organização beneficente Reactive Mail, chama-se Paulo Narozhny, revelou dados contundentes sobre a drástica redução dos bombardeios de artilharia russa. Os russos tentam compensar a escassez disparando um volume massivo de bombas guiadas contra as linhas defensivas da Ucrânia, ou seja, eles estão com escassez de projéteis de artilharia. Eles estão basicamente vivendo, a sua maioria, com projéteis da Coreia do Norte. Contudo, o emprego dessas bombas aéreas pesadas falhou em abrir caminho para avanços rápidos ou significativos dos blindados russos. E, aliás, que são poucos blindados, porque a maioria já foi destruída nesses mais de 4 anos da segunda fase da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Contudo, o emprego dessas bombas aéreas pesadas, ela tem capacidade de fazer estragos, né? Mas a Ucrânia está conseguindo segurar, apesar desses ataques aéreos com as bombas guiadas. Sem capacidade de manobra, o comando militar russo recorre à tática desesperada de lançar ondas sucessivas de infantaria contra as trincheiras ucranianas. Parece que está voltando essa estratégia deles. Moscou envia milhares de soldados de infantaria diretamente para a morte na esperança de travar combates diretos dentro das fortificações. É por causa disto que a Rússia tem mais de 1.300.000 baixas. Os relatórios de campo da rádio NV demonstram de forma inequívoca que essa estratégia ultrapassada de carne para canhão não está funcionando. Isso é uma coisa muito primitiva. Fizeram isso na Primeira Guerra Mundial, os japoneses fizeram isso na Segunda Guerra Mundial, e era comum ainda na época tsarista e na época da Idade Média também, isso era mais ou menos comum em toda a Europa. Hoje isso não existe mais, apenas os russos primitivos criminosos é que fazem isso.
o ritmo de avanço das forças de ocupação russa despencou de forma vertiginosa ao longo dos últimos meses, dos meses desse ano de 2026, em que se fizeram combates, né, todos os meses de janeiro para cá. Em uma reviravolta impressionante, as forças de defesa da Ucrânia conseguem liberar mais território em um único mês do que os russos conseguem capturar mais território. As frentes de batalha atingiram um estado de equilíbrio técnico, onde os pequenos ganhos territoriais são classificados como microscópicos. Os generais russos carecem de novas táticas ou estratégias viáveis, limitando-se a lançar enxames de drones para tentar expor as posições ucranianas. Embora esses drones sejam bem construídos, as tropas ucranianas mantêm o controle e forçam o exército russo a avançar a passos de tartaruga com muitas baixas. Correspondentes internacionais do jornal New York Times atestam que o ímpeto militar russo estagnou por completo nas principais linhas de contato no teatro de operações. A iniciativa de combate começou a retornar para as mãos das forças de defesa da Ucrânia em diversas áreas consideradas estratégicas e críticas que a Ucrânia está retomando. Cálculos matemáticos baseados no ritmo atual indicam que Moscou precisaria de mais de 30 anos para capturar a totalidade de Donbass. Analistas do prestigiado Instituto para o Estudo da Guerra comprovaram que a Rússia perdeu mais território do que conquistou recentemente. Os dados geoespaciais apontam que a Rússia perdeu o controle de 116 quilômetros quadrados de território ucraniano só no mês de abril. As severas flutuações climáticas sazonais e o inverno extremamente úmido de 2025 a 2026 castigaram muito o exército russo, que tentava avançar, mas não conseguia avançar nem a passo de tartaruga, porque eles eram eliminados, basicamente na zona da morte. O solo congelado transformou-se em um lamaçal intransitável durante o degelo de primavera, inviabilizando os ataques com colunas de blindados pesados. Os veículos de combate russos ficaram atolados nas estradas secundárias, virando alvos fáceis para os operadores de drones ucranianos. O Kremlin utiliza táticas de infiltração, enviando pequenos grupos de soldados para zonas cinzentas disputadas apenas para inflar mapas de controle. O Instituto para o Estudo da Guerra desmentiu a propaganda ao provar que a Rússia penetrou áreas, mas não estabeleceu controle real nelas. Enquanto os russos atolam na lama, as forças ucranianas expandem agressivamente suas capacidades de ataque de longo alcance contra o território inimigo, empurrando-os na direção da Rússia. E ali onde eles conseguiram expandir, mas não conseguiram controlar, eles entraram, a Ucrânia imediatamente mandou-os de volta para onde vieram. Muitos não conseguiram voltar porque foram consideradas baixas, ficaram ali mesmo no solo ucraniano. Foi uma vitória ilusiva. As profundezas da Federação Russa estão sendo transformadas, enquanto isso, em um verdadeiro inferno industrial e logístico pelas armas modernas ucranianas. O especialista militar Alexander Musienko declarou publicamente que a Ucrânia executa dois grandes objetivos estratégicos coordenados pelo competente comandante em chefe Alexander Syrskyi. O primeiro objetivo consiste em golpear a infraestrutura russa profunda e o segundo visa retomar a iniciativa em toda a frente. A eficácia, a precisão e o alcance geográfico dos ataques ucranianos contra solo russo crescem de forma exponencial semana após semana. Esta impressionante campanha ofensiva aérea cumpre as diretrizes do general Syrskyi de dominar o teatro de operações e desgastar a retaguarda russa. O primeiro grande alvo estratégico, o complexo industrial militar russo, com foco nas fábricas de mísseis e linhas de montagem de drones. Destruir essas indústrias enfraquece a capacidade moscovita de produzir vetores de ataque, reduzindo a pressão sobre as cidades ucranianas. O segundo alvo prioritário engloba as instalações da indústria petrolífera russa, incluindo refinarias, terminais de exportação e redes de transporte de óleo.
A recusa russa em aceitar um cessar-fogo e seus planos terroristas de bombardeios massivos recebem respostas ucranianas devastadoras e sem piedade. Diferente dos ataques executados no ano passado, que falhavam na precisão, as incursões ucranianas atuais possuem precisão cirúrgica de impacto. Esse salto qualitativo prova o progresso tecnológico, a eficiência na produção nacional e a excelência das soluções de engenharia da Ucrânia. Os vetores de ataque ucranianos agora conseguem alcançar alvos estratégicos situados nos Montes Urais, atingindo complexos industriais em Chelyabinsk e Ekaterimburgo, que são locais a mais de 1.000 quilômetros de distância da Ucrânia. Praticamente toda a porção europeia da Federação Russa e extensas áreas da Sibéria estão ao alcance do poder de fogo ucraniano. A intensificação dessa campanha aeroespacial ucraniana coincide com o declínio gradual nos estoques de mísseis interceptadores da própria defesa aérea da Rússia. Os sistemas de defesa aérea de Moscou sofrem com falhas operacionais crônicas, permitindo a passagem de mais mísseis e drones ucranianos. A estratégia de exaustão adotada pela Ucrânia garante que a capacidade russa seja consumida mais rapidamente do que a sua linha de reposição, ou seja, eles não vão ter condições de fartura de munição. Vai faltar muita munição para eles, como já está faltando a de artilharia, isso é notável, né? O fracasso, para concluirmos, o fracasso da infantaria russa em Donbass e a vulnerabilidade de suas indústrias nos Montes Urais provam a superioridade do planejamento militar ucraniano. O planejamento é um planejamento estratégico, muito bem pensado, muito bem construído. A Ucrânia não apenas resiste nas trincheiras, mas dita o ritmo do conflito ao copiar o coração financeiro e bélico do agressor criminoso russo. A transformação das profundezas da Rússia em um inferno de chamas antecipa o colapso inevitável das forças de ocupação de Vladimir Putin. Acredito que a Ucrânia vai dar uma resposta ao ataque dos dias 13 e 14, próximo passado, e que vai ser pesado, e acho que a Rússia vai ter muito prejuízo com esses ataques que deverão acontecer nos próximos dias. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.